Seja bem-vindo a mais um Papo Literário do Arte, e hoje com a presença ilustre de Manuel Herculano e Yasu Noguchi. E claro, lembrando a todos que o nosso evento, a nossa atividade está seguindo todos os protocolos de segurança da OMS: distanciamento, álcool em gel e medição de temperatura. Então vamos começar esse bate-papo literário do Arte Faz Parte. Eu, antes de apresentar os convidados de hoje, eu acho melhor, porque eu gosto, às vezes, de falar coisas que as pessoas não veem em mim. Então, eu gostaria de abrir essa apresentação pedindo que os convidados se apresentem. Yasu Noguchi. Boa tarde, eu queria agradecer o convite do Arte Faz Parte, e toda a sua equipe, o Victor Meirelles, também uma alegria estar aqui nesse bate-papo junto com o Manuel Herculano, um poeta querido. Meu nome é Yasu Noguchi, tenho uma ascendência japonesa, não conheci meu avô japonês e dentro no universo literário, quando eu comecei a escrever, eu fui buscar nos haikai japoneses um pouco dessa essência, né? Porque eu não tive contato nenhum com a cultura japonesa. Daí criei o slam de poesia, o segundo slam de poesia criado no Rio de Janeiro, Haikai Combate, em 2014. E também criei o slam da terceira idade, e o Victor Meirelles faz parte da equipe de produção, apresentação e tudo mais. E trabalho com poesia em escolas, em projetos da FLUP, a Festa Literária das Periferias, mais ou menos uns 7 anos, e é isso. Manuel Herculano. Bom, eu me chamo Manuel Herculano, sou poeta, cantador, sou ator, dramaturgo também, eu gosto da palavra dramaturgo, porque ela é imponente, né? E eu faço um espetáculo chamado Espelho de Palavras, poemas de amor e humor. Tenho 2 livros publicados, O de Casa, Rio Maranhão, e todos são poetas na praça. E a gente está aí nesse trabalho com a arte que, mais do que nunca agora, a gente percebeu que como ela é necessária nas nossas vidas. Prazer, Victor. Obrigado pelo convite. Prazer, Yasu, estar aqui. Muito obrigado, Manuel. E também a gente não pode deixar de lembrar, claro, desse grande amigo também, como o Manuel, como o Yasu, que é o Wanderson Lemos, que é cantor e compositor. O Wanderson que está aqui com a gente, não presencial, está aqui com a gente através do digital. Então, Wanderson, fala aí com a gente. Se apresenta aí, Wanderson. Salve, salve, queridos amigos, queridas amigas. Eu sou Wanderson Lemos, cantor, compositor, instrumentista, criador do selo Crioula Fonográfica e do instrumento Xamã, que é esse que está aqui também. E também sou pai do Akin. Um beijão para todo mundo. Valeu, irmão. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente, apesar de, por conta da pandemia, né, você tem que estar com a gente aqui através do virtual, mas o importante é todos nós estarmos juntos de alguma forma, falando de arte, de literatura, de poesia, coisas que cada vez mais movimentam a nossa vida e, como bem diz o Manuel, a gente estava conversando aqui antes, que também traz uma forma da gente ficar bem melhor relacionado à nossa sanidade mental, que nesse momento é o que a gente mais precisa, estar bem com nós mesmos, física e mentalmente. Então, para começar esse bate-papo literário, eu queria pegar aqui, ó, eu vou começar, assim, eu ia pegar aqui, mas deixa eu catar aqui, ou melhor, bicho enrolado, né? Mas é normal. A gente está, esse programa está sendo gravado em março, dia 12 de março, e no dia 1º de março a gente tem um aniversário, que é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então eu vou começar aqui esse papo literário trazendo um texto, e gostaria que você que está aí com a gente refletisse um pouco ao ouvir esse texto, porque a gente vai ouvir ele de 2 formas. E uma delas é essa forma que eu vou ler para vocês. Espero vocês, meus colegas aqui, ouçam e também me digam o que vocês acharam. R.J.
450. Tiro o chapéu e vou à praia vermelha estender o tapete. Te dou o troféu e canto parabéns para você em falsete. Depois mando aquele abraço aqui da 1º de março. Porque já viajei pelo mundo do Mundoca. E hoje do Largo do Machado, mas não Largo da Carioca. Meu rio do Estácio, de Copacabana, de Maracanã, do Maracanã. Te amar é fácil por toda semana. Em cada manhã, lá na Lapa, o rio é festa. Na Tijuca é floresta. Na favela, o morro se revela. Vira pão de açúcar na novela. Mas haja coração para pedir passagem. Isso é um trecho do RJ 450. Mas talvez esse seja o trecho que às vezes a gente sente, a gente lê. Mas eu vou mostrar para vocês que a leitura ela pode ter diversas formas, diversas leituras, diversas interpretações. Então eu vou pedir o autor desse texto para que ele possa falar, que ele possa nos mostrar esse mesmo texto. Manuel Herculano, é com você. Pois é, gente, eu não falei na apresentação, eu sou do Maranhão, né? Mas moro aqui no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro eu considero minha segunda terra natal. E eu fiz esse poema quando o Rio fez 450 anos, um poema datado, porque foi para os 450 anos. Diz assim: tiro o chapéu e vou à praia vermelha estender o tapete. Te dou o troféu e canto parabéns para você em falsete. Depois manda aquele abraço, aqui da 1º de março, porque já viajei pelo mundo do Mundoca, e hoje Largo do Machado, mas no Largo da Carioca. Meu rio do Estácio, de Copacabana, do Maracanã, te amar é fácil, por toda semana, em cada manhã. Lá na Lapa, o rio é festa, na Tijuca é floresta, na favela o morro se revela e vira pão de açúcar na novela. Mas haja coragem para pedir passagem, pedir ajuda, Corcovado, que o Cristo Redentor nos acuda, para que tenhamos mais respeito, mais cuidado e no futuro o rio não morra de saudade do passado. Este rio que é love, é jovem, é velho, que é vila, é barra, é belo. Aqui, São Cristóvão, o mundo é bem-vindo. O cartão postal do RJ continua lindo. Um rio que cai no samba e ri da queda entre mar e montanhas da selva de pedra. Rio de saraus, de sonhos e som do Réveillon, de bem pra lá do Irajá, de muito além do Leblon. Rio que corre para o mar, de sol e praias, fura fila e desfila sob aplausos e vaias. Cidade poema, por cima e por debaixo dos panos. O rio agora é uma garota de Ipanema, de 450 anos. Maravilhosa cidade, somos todos teus reféns. Desejo de felicidade e, mais uma vez, parabéns. Aí, Manuel Herculano, vocês perceberam que como que é um outro formato, é uma outra vida. Assim, não sei se vocês acham isso. Assim, eu fiz uma leitura meio que, quando se fala em teatro, uma leitura branca, uma leitura mais tranquila, que normalmente é a leitura que a gente faz quando que a gente nunca imagina que ao ler um texto a gente pode ter essa energia, essa vivacidade. E ao mesmo tempo, agora eu vou pegar um outro texto aqui para vocês poderem verem, ouvirem e sentirem e perceberem um pouco. Às vezes a gente pega uma palavra ou uma frase e a partir dela a gente constrói toda uma história. E às vezes, muitas das vezes, essa história, esse conceito, ele nasce de uma forma inspiradora. Ao pensar que não faz parte, o mundo se abre às possibilidades da arte. Ao pensar que não faz parte, o mundo se abre às possibilidades da arte. Esse texto, eu acho que ela lembra, é de Yasu Noguchi, que ela fez para um projeto, que é um projeto que a gente está realizando, que é o Arte Faz Parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. Yasu
pegou essa frase, esse nome de projeto e fez diversos haikais. E Yasu, eu queria que você trouxesse pra gente um pouco dessa experiência do que é o haikai. Fala pra gente. O haikai é uma forma literária japonesa, né? Nasceu no Japão, e ela tem algumas características, como a disposição em 17 sílabas, em 3 versos, 5, 7, 5, e tem como tema central a natureza. Trazendo isso eu acredito que é mais que uma forma poética. Eu acho que é uma filosofia de vida. Eu acho que não é apenas exercitar, sabe, aquele gênero literário, escrever. Eu acho que é realmente uma filosofia de vida. Um haicaísta, né, japonês chamado Basho, ele abdicou de várias coisas que ele vivia, né, num determinado momento da vida dele, se tornou nômade e foi viver em contato com a natureza, e tem uma obra lindíssima, que inspirou muitos haicaístas depois em todos os lugares do mundo. Trazendo para o haikai moderno, né, que você tem Leminski, Alice Ruiz, Milô, vários outros autores, Helena Collodi, que foi a primeira haicaísta no Brasil, a primeira mulher, né, a publicar haikais no Brasil em 1941. E quando você está trazendo para esse haikai moderno, abre-se para possibilidades de outros temas, né, de outras formas, da utilização da rima. Eu tenho lá nas redes sociais do Haikai Combate, né, que é o slam de poesia de poemas curtos, no Instagram e no Facebook, publicação dessa obra, né, tanto dos haicaístas japoneses, brasileiros e de outros países, e tem essas sutilezas, né, de diferenças. E como que é interessante perceber o quanto que a gente, através de 3 linhas, ou de uma palavra, ou de uma frase, ou de uma sonoridade, de uma vivência, a gente pode construir uma história, construir... eu não digo poesia, porque a poesia ela já está presente, mas construir um poema, uma literatura. E aí eu fico também pensando, igual a vocês, eu vou pegar aqui mais um textinho, a gente só está abrindo aqui para a gente nos conhecer, dar uma aquecida no papo. Eu queria só, baseado no que você falou, e a Yasu, que trabalha com haikai, eu não faço, eu sou prolixo. Além de ser prolixo, assim, o haikai realmente é uma forma fixa, né? Assim como o soneto, ou você escreve um haikai respeitando, então você... né? Mas isso que você falou da palavra, Victor, tem muito, o meu conterrâneo, Ferreira Goulart, porque eu vou falar disso do Maranhão aqui várias vezes, tá, gente? Sem querer me gabar, mas eu sou do Maranhão. Ele falava que o poema nascia do espanto, né? E o espanto pode ser isso, pode ser uma palavra, pode ser um verso de um poema. Eu falo muito para as pessoas que às vezes pegam meus poemas, são grandes, porque são poemas que eu escrevi para fazer no teatro. Antes da poesia eu fazia teatro. E então quando eu comecei a escrever os poemas já era pensando em fazer no teatro, e não dava para ficar fazendo poemas curtinhos, porque você fica sendo interrompido toda hora, então os poemas são mais longos. Mas eu digo assim, escreve um verso, escolhe um verso do poema, vai lá, aquilo desperta e a pessoa vai atrás, e daqui a pouco ela quer ler o poema todo, quer ler o livro todo, e eu trabalho muito com isso, assim, apesar dos poemas longos, porque eu acho que esses poemas curtinhos, haikais e outras formas. Eu, inclusive, pretendo lançar um próximo livro, vai ser só com, não haikais, mas poemetos, né, assim, porque eu tenho muitos. Eu acho que faz esse trabalho muito bem, de despertar, né, assim, da pessoa ler, ver, ler, e aquilo, de uma certa forma, sintetiza uma ideia, né, um sentimento, que é o que a poesia é. A poesia, além do texto, para mim, é espiritual, assim. Eu acho que a arte é espiritual, mesmo a arte que se materializa como um quadro, como uma peça de teatro, como a poesia no livro, mas é espiritual. Se não tocar no coração, na alma, não coisa, quer dizer, é só um texto, né? Assim, não tem a poesia. Então eu acho que é fundamental esse tipo de texto e de frases, e a gente tem muitos frasistas no Brasil, né? Assim, que despertam o interesse, a curiosidade, e depois
Você falou uma coisa de despertar curiosidade. Eu até brinco no Ler em Voz Alta, que é um projeto que eu tenho, que eu faço lives, às vezes stories de manhã, onde eu leio trecho de livros, e tem um momento que é esse momento, um momento de curiosidade, né? Que muita gente fica naquela repetição, eu vou matar a curiosidade, matar a saudade. E eu penso que, pensando-se em poesia, eu penso que a gente não pode matar a saudade ou matar a curiosidade, a gente tem que mantê-la viva, praticar cada vez mais. E eu acho que o que você bem falou, Manuel, é a função da arte, que é provocar. E seja ela, é como se fosse você pensar naquela coisa da picada, né? Até então você tomou uma picadinha, quando você vai ver, você coçou um pouquinho, aí você sentiu alguma coisinha ali, mexendo em você, aí você olha para ver o que é. Então aquilo que de alguma forma dá aquela picadinha, aquela pequena provocação, te faz ir ali para ver o que tem de mais ali naquele momento. E eu acho que é uma coisa que eu brinco, que eu acho que a arte para mim é isso. E o ser artista, seja escritor, poeta, ator, seja um pintor, eu acho que a arte no geral é isso. O artista é essa pessoa, esse ser humano que, através do seu talento, ele provoca no outro uma reflexão. Essa provoca reflexão, tem duas coisas, uma que você falou e uma que o Herculano falou. Primeiro que é a curiosidade, né? O que me move a escrever é a curiosidade pela palavra, né? Pelos formatos da palavra, pelas possibilidades da palavra. E ainda falando sobre esse poema que você leu, sobre a arte faz parte, nessa curiosidade pela palavra, e aí eu vou em busca de anagramas, palíndromos, poesia visual, e tem um palíndromo meu que fala também sobre isso, que é o direito, né, à arte, né, à cultura, que é ai se o povo poesia. Se você pegar, né, esse verso, essa frase, e ler de trás para frente, ai se o povo poesia, ela tem a mesma leitura, o mesmo significado, né? E falando também sobre o espanto, eu acho que o espanto está dentro do universo do haikai, porque eu acho que através da observação, né, o haikai tradicional, através da observação desse espanto diante de uma natureza tão magnífica, né, de tanta complexidade e beleza, esse espanto que o haikaísta quer trazer para o haikai, e esse espanto para o haikai moderno, que pode ser através de temas políticos, sociais e até levado para o lado do humor, quando alguns temas, né, nos atravessam, né, e a gente precisa expressar isso com poucas palavras, mas com imenso significado. Maravilha. E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Que vou chamar ele, né, que está por aqui com a gente, virtualmente falando, digitalmente falando, que é o Wanderson Lemos. E assim, que eu vou ler aqui, ó, um trecho para vocês. E claro, depois eu peço para o autor, Carolina Maria de Jesus. Estendeu-se o Calvário, Carolina bendita, Carolina Maria de Jesus. Que Sócrates comparou. É meio, não sei, às vezes eu penso, meio estranho, né? Carolina Maria de Jesus, que Sócrates comparou. Para vocês, o que parece? É meio perdido, meio coisas de conexo. Eu acho meio estranho. Será que... Ô Wanderson, apresenta pra gente Carolina Maria de Jesus, por favor. Carolina Maria de Jesus não se rendeu Calvário nem a cruz. Carolina Gambinda fez um tour, Sacramento e
estação da luz, fresquito, tiango e até cuscuz, preta velha, um brilho pigueluz, Benedito a Sócrates comparou, na verdade foi sábio. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar, Santa Efigênia, Paulícia e Brás, peregrina caminhando entre guerra e paz, quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar, Carolina que a opressão nunca aceitou, escreveu e nunca se calou, Carolina Maria de Jesus. Perceberam a diferença que é? A diferença que é? Então, assim, eu peguei pedaços dessa composição feita pelo Wanderson Lemos e peguei e li da forma que eu achei. E mais uma vez vocês percebem que as coisas podem tomar outros olhares, outras interpretações. E cada vez mais a gente tem que perceber que a literatura, pelo menos para mim, a minha opinião, o meu estudo, ela está presente em todos os lugares. Na música, na poesia falada. Também tem outros lugares que elas estão presentes. Então eu vou trazer para você, vou ler aqui, não sei se o PH vai conseguir depois colocar na tela, mas eu vou ler um trecho aqui de um texto chamado Roteiro, um estilo de texto chamado Roteiro. Personagem, Saulo. Fala aí, tio, o que você quer? Plano conjunto inteiro de Saulo em perfil e o tio de frente. Tio, que isso, Saulinho? Um tio não pode se preocupar com seu sobrinho querido? Saulo olha com desconfiança. O tio, paga essa conta lá. Vai vencer hoje. Quebra essa, vai. Calma aí, PH. Antes de você colocar o que vai vir depois, vou perguntar aqui aos meus colegas Manuel Herculano e Assuno Augusto, assim, depois desse trechinho aí que eu li, o que vocês acham, assim, quando vocês ouvem, o que vocês acham, assim, se vocês fossem dizer alguma coisa, não precisa... Claro que, assim, se eu fosse uma criança, um jovem ou adulto que não estou acostumado a determinado, eu já ia falar, pô, Mas eu acho que a arte também, Victor, tem muito disso, assim, é muito Eu sou um cara que eu não estudei, a minha vida escolar foi paupérrima, eu fui para a escola, eu nasci no Maranhão, mas numa roça, né, lá no interior do Maranhão, Santa Isabel, né, que tem um poema em homenagem a Santa Isabel, inclusive, e fui muito tarde para a escola, então a minha vida escolar foi assim, não lembro de uma biblioteca, eu não tinha livros, imagina, eu passei a vida inteira escrevendo pontos e questionários, por isso de alguma forma me facilitou a coisa da escrita, né, hoje em dia. Mas eu acho, então eu demorei muito, quando eu entrei nesse lance da poesia, que vai fazer 14 anos agora só, né, e eu não conhecia, eu não lia poesia. Eu tinha alguns livros que eu comprava em feira, que eu estava tentando ler, alcançar, ir atrás da literatura, essa palavra que assusta a gente, ainda mais a gente que não leu, que não teve contato com pessoas que tenham lido, assim, apesar de sábias, porque eu não tive contato com pessoas que liam, mas pessoas sábias, né, analfabetas e sábias. Então, eu comecei, meu Deus do céu, quando eu ia conversar com alguém, a pessoa, já li isso, já li aquilo, e eu, ai Jesus, aí quer saber, e não adianta, se você não tem esse respaldo anterior, você pegar o clássico para ler que você não vai entender. Então o que se faz? Você sente. Quantas vezes eu fiz peças de teatro e não entendi, mas eu senti, eu saí dali, sabe, satisfeito, e a leitura de certa forma acontece assim,
não lembro de todos os livros que eu li, eu não lembro mais do contexto da história, assim, mas aquilo se realizou em mim. Então, se realizou em mim, valeu e está aqui, né? Então, quando eu vou conversar com alguém sobre, volta, né? Volta tudo. Então, eu acho que tem essa questão também. Às vezes você não precisa entender, né? Assim, compreender, assim, tal. Você tem que sentir e aí, a partir do sentimento, você acaba compreendendo. Eu queria só aproveitar, acho que eu estou falando muito, né, Victor? Assim, só aproveitar a deixa que você falou da Carolina Maria de Jesus, que acabou de receber o título de doutora, né, honoris causa da UFRJ, né, uma catadora de papel, né, sino-analfabeta. Então, então a gente vê a importância, né, de como a arte realmente ela permeia o ser humano em todas as esferas, né, assim. E só para lembrar da Carolina Maria de Jesus, lembrar da Firmina Maria dos Reis, que é maranhense e que foi negra e que escreveu o primeiro romance, considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil, né? Ela é Maria Firmina. Então, essas questões, essas histórias todas, quando a gente hoje vê, claro que a Carolina Maria de Jesus já foi reconhecida um pouco naquele tempo, né? Assim, a própria esqueci agora o nome, elogiou que hoje Clarice Lispector, né, elogiou, já reconheceu nela ali. Então você vê como, e hoje em dia a gente, talvez por causa da proliferação dos artistas, dos escritores, coisas, hoje em dia você faz um trabalho que você sabe que como você é ignorado, não é respeitado e questiona a questão da literatura, academia, não sei o quê. Então eu fui aconselhado a não falar que era autodidata, para você ter uma ideia. Quando eu comecei no meio, me aconselharam a dizer que não era autodidata. E eu sou autodidata como ator, como autor de teatro, como poeta, como eu faço os poemas cantados também, eu acompanho. Eu sou autodidata. Então eu acho que a arte tem esse poder e essa potência na gente, né? Que quando... E isso brota de um poema meu, de 2 páginas, ou de um haikai, como da Yasu, que quando fala um poema daquilo, quer dizer, aquilo, o poema desse tamanho, mas aquilo tem um universo. Então, estou falando mais. Estamos aqui para falar de poesia, de literatura. E aí, você quer fazer algum comentário? Fica à vontade. A gente que está conversando, lembrando que a gente é um papo literário do arte. Então a arte está aqui, ó, nos levando nesse caminhar. Então a gente fica à vontade, vamos se divertir. Quiser entrar no meio, pegar a palavra, pega, porque aqui é isso. Está flutuando, as palavras estão flutuando, a gente pega e fala. Eu acho que cada um tem sua leitura, né? E é exatamente o que o Herculano falou, é o que a gente sente, né? Às vezes alguém pode ler algo, escutar algo que toca tão profundamente, né? Que a pessoa se vê tanto naquele texto, naquela música, naquele roteiro, naquela peça de teatro, naquele filme, naquele quadro, né? Tantas possibilidades, num artista de circo, né? Então, eu acho que é isso. E tem uma coisa também, eu trabalhando nos projetos da FLUP, né, no Slam Colegial, em escolas públicas de periferias do Rio, ouvia de alguns alunos, né, para os quais eu dei oficina, que não gostavam de ler. E aí, quando a gente coloca determinado livro, né, na mão de um aluno e fala, olha, tenta abrir o livro, tenta ir na primeira página. E assim, quando eu vi lá no grupo no WhatsApp os alunos falando que amaram o livro, que queriam ler, começaram a ler outros livros, queriam saber mais sobre o autor ou autora e que ficavam dividindo, né, ali, as suas leituras, né, no grupo do WhatsApp com outros alunos. Então acho que é isso, né? Acho que é o que desperta, o que me despertou também a escrever. A primeira vez que eu li um poema, eu falei, que é isso, né? Que é isso? E essa coisa inexplicável, né? Que é a poesia e a arte. Wanderson, algum comentário? Fica à vontade, irmão. A gente está aqui, é o que eu falei, um bate-papo. Quer atravessar, atravessa, chega junto, comenta. Olha, quando a gente fala de música,
a gente fala de música sem letra. E por que a melodia toca tanto nosso coração, como se estivesse falando alguma coisa, como se estivesse se dizendo alguma coisa no sentido literal? Porque é o nosso sentimento, né? Então aquilo acaba mesmo a música sem letra, quando é uma melodia muito sentimental, que tem uma coisa muito sentimental, acaba tocando a gente com as palavras singelas da poesia. E acho que depende muito, a percepção disso depende muito do receptor, depende muito do canal estar aberto, da pessoa que está apreciando a arte, ela está aberta para o que vem e não com uma expectativa de algo assim que ela já queira pronta. Acho que quando o espectador, quando o receptor está aberto para as experiências, ele acaba até se confundindo com a questão da linguagem. Ele se toca tanto, ele fecha os olhos e não sabe se está sendo tocado pela palavra, pela melodia, ou pela voz do cantor, ou pelo solo do instrumento. Ele só sabe que está se arrepiando. E isso normalmente é o receptor que está aberto ali, aberto inteiramente para o que vem. Eu acho que é isso, acho que depende bastante de quem vai receber a arte, né? Seja a poesia, seja a música, seja o cinema, depende muito. E me preocupa um pouco também essa questão atual de a gente ter uma demanda muito grande de público indo aos cinemas, ou indo aos teatros, ou aos shows, já buscando uma coisa que espera que a toca ela quer lá para ver aquele resultado que ela acha que vai ter, e acaba, quando não é aquilo que ela esperava, ela acaba saindo falando mal do artista, mas na verdade acho que ela que está com uma expectativa e o artista quer mostrar às vezes uma outra coisa. E é isso, eu acho que as coisas se interligam. O cinema tem uma grande vantagem de poder unir a imagem, explicar um pouco mais com imagens, que é uma coisa tão vívida ali para grande parte da população. O cinema tem uma vantagem de levar isso um pouco mais mastigadinho, mas a literatura tem a vantagem de cada um pensar de uma forma o que está ali. Acho que é por aí. Wanderson Lemos. E assim, e agora a gente vai segurar um tempinho aquele texto que eu li lá do Saulo, a gente vai ver agora ele de outra forma, ok? É com você, PH. Saulo! Chega aí, Saulinho, meu sobrinho. E aí, tranquilo? Tudo bem contigo? Normal, tá tudo normal. E que cara é essa, sobrinho? Pô, tá aqui, teu tio que tanto te ama, pô. Aí, quebra o galho do tio, hein? Pô, tô com essa conta aqui pra vencer hoje. Paga lá pra mim, vai lá. Tem que levar as compras da minha mãe. Ah, pô, isso aí é bobeira, tranquilo. Olha aqui, ó, deixa aqui comigo. Vai lá, rapidão. Vai lá e volta aqui. Se sobrar, vai lá, rapidão, mete o pé. E aí, o que vocês acharam? Manuel, pensa bem, assim, a gente acabou de ver um vídeo, um filme, né? Que antes eu li o texto, que a gente até brincou aqui sobre as falas, os diálogos, comentamos sobre, até pedi para vocês comentarem, e a gente trouxe uma outra reflexão sobre a literatura. E aí já que a gente trouxe esse cinema, que também é uma dos formatos que a gente tem das artes, e que a literatura está presente, queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu acho que, não sei, que essa coisa assim, eu acho que às vezes eu fico pensando que a gente, às vezes, é nos apresentado a literatura somente com aquela que está dentro de um livro, que agora também em PDF, mas antigamente só o livro físico. E na realidade a gente percebe que a literatura está em outros lugares. E aí
como a gente viu na música, no cinema, na poesia falada? Cinema, falar de cinema, você sabe que até mais do que os livros, assim, o cinema, passei muito tempo indo ao cinema e saí de lá me sentindo assim, mais burro do que eu entrei, porque eu não tinha entendido. Eu acho os cineastas muito criativos, né, assim, então, mas eu acho que o cinema tem também, como todas as artes, essa função importantíssima para apresentar literatura, porque as pessoas se encantam com a tela grande, né? Assim, então, mesmo que um filme que seja baseado num livro, e quem lê o livro às vezes vai sair frustrado porque o livro, porque realmente não dá para você contar em 1h30, 2 horas, uma história que no livro, né? Mas eu acho que é fundamental porque ele traz dessa forma, traz com imagem, com encantamento e que as pessoas não têm como não se interessar, né? Então, eu acho o cinema tem esse... o cinema é maravilhoso, né? Assim, e eu acho que... Eu não sei se eu conseguiria fazer cinema porque você vê como eu sou, né? Eu lembro que uma vez já vou fazer uma fofoca aqui, a Suzana Vieira falando que ela foi chamada para fazer cinema. E o diretor, minha filha, assim, 1 milímetro para cá. Ela falou, meu moço, eu não sou mulher de milímetro, eu sou mulher de 1 metro, de 1 quilômetro, não sei o quê. Então o cinema é um trabalho, cara, que eu acho espetacular, porque as pessoas, você abre uma porta hoje e já vai fechar ela não sei quando, né? Assim, então esse trabalho eu acho, quando você vê um cinema que ele tem fluidez, o filme, eu fico impressionado como consegue, né? Porque é um trabalho muito minucioso, muito... Então, e quando ele passa, é baseado em algum texto literário, alguma coisa assim, já conhecido, né? Então eu acho que é fundamental e é uma forma lúdica de você conhecer, inclusive, né, o texto. Então eu acho o cinema maravilhoso. Eu sou apaixonada por filmes. E quando eu era criança, eu vivi a experiência de ler um livro antes de ver o filme, né, da adaptação. E o filme foi muito bom, eu amei o filme, né, mesmo tendo lido o livro, mas o livro me levou a lugares que eu criei, né, que eu imaginei, essa coisa da imaginação que o livro, né, traz, de te transportar. Então, acho que é a importância, né, do livro, né, e o quanto que o livro, as possibilidades dele também, né, a poesia falada, né, saindo de um livro, ou a poesia falada, né, como um primeiro momento, né, de alguém que fala poesia e depois tem seus textos publicados. E eu acho que é importantíssimo, né, isso. Tem um projeto em São Paulo, do Sérgio Vaz, que ele criou no Sarau, né, ali em Cooperifa, né, um projeto lindo, e que começaram assim, os frequentadores começaram a escrever, começaram a ouvir outras pessoas falando poemas, começaram, né, tornaram-se poetas ali naquele processo, e eles nunca tinham lido um livro, e o primeiro livro que eles leram foram um livro, né, que tinha poemas dele, né, uma coletânea. Então é poesia falada, né, antes do livro, o livro para adaptação do cinema, né, e todas essas relações da arte, né, que são possíveis. E vocês falaram de uma coisa aí também que dessa coisa da poesia falada que se transforma em livro, que é um pouco da história do Manuel Herculano, e essa coisa do livro se transformar em cinema, e uma coisa legal que assim é como que a gente é apresentado a essa literatura, porque às vezes assim, para muitas pessoas uma telenovela não é literatura, um cinema, uma obra cinematográfica, um filme não é literatura, um comercial não é uma literatura, um programa de rádio não é literatura, um jornal não é literatura. E eu acho que cada vez mais a gente tem que, enquanto artista, enquanto escritores, poetas, a gente tem que cada vez mais tentar reverter essa ideia, e a gente cada vez mais poder apresentar mais a literatura dessas formas. Porque assim, eu fico pensando que assim, eu fui uma pessoa eu sou disléxico, então assim, eu tenho um problema muito grande com leitura, além de outros problemas que a dislexia traz. E assim,
E quando alguém fala assim, para mim até então, até eu começar a ler o livro em si, eu via filmes, eu via rádio, mas não entendia de que aquilo era literatura. Então, assim, para mim não era literatura. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que isso é literatura. Então, eu percebo que eu já tinha contato com a literatura muito antes de eu saber, de ver, de ter essa literatura nas mãos. E eu acho que é um pouco disso, é uma coisa também que eu trago sobre a leitura. E às vezes a gente pergunta se você leu hoje e a pessoa diz não, porque ela está muito mais ligada da leitura em ler uma frase, em ler um capítulo, uma palavra, do que em ler. Que na realidade a gente está lendo aqui o dia inteiro. A gente acorda de manhã, abrir os olhos e olhar para a janela e contemplar o sol, ou as árvores que tem no nosso quintal, ou a igreja, ou as vias, a gente ali já está lendo. E eu acho que é um pouco disso, e não sei, se deixar, deixa, eu entro, né? Porque eu fiz teatro. Se deixar, deixa, é ótimo. Mas eu, aqui mesmo nessa biblioteca, eu vi assisti um bate-papo com o Afonso Romano de Santana, e ele falou disso assim: a gente está precisando voltar a ler o céu. Você falando disso, eu lembrei que é o que os nordestinos fazem, o pessoal lá na roça, antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia o negócio lá da Santa Isabel é uma metrópole hoje em dia, né? Tem internet, entra carro lá, é uma coisa assim. Inclusive me acharam aqui no Rio de Janeiro, o pessoal lá de Santa Isabel. Então, essa coisa do ler realmente é muito amplo, né, Victor? Então, a gente, assim como a gente diz assim, a gente lê uma pessoa, né? As pessoas dizem assim, você lê uma pessoa. Você lê. Então, eu acho que o sentido de ler, assim, no meu contexto, isso gente, é ideia minha, nunca estudei, nunca pesquisei, tudo que eu falo são coisas que eu tento, assim, raciocinar, desenvolver, assim, baseado nas conversas. Isso aqui, para mim, essa foi a minha escola, as conversas, conversar com quem leu mais do que eu, com quem sabe mais do que eu, porque... então, eu acho que a questão da leitura tem isso, de você, que as pessoas não estão prestando atenção hoje em dia. Eu falo muito disso, eu moro sozinho, então eu tenho bastante tempo para pensar, para não meditar exatamente, e assim, porque você disse que é dislexo, e eu tenho uma certa dispersão assim também. A minha leitura é muito complicada, porque eu começo a ler e já quero escrever, aí já paro e vou escrever, então eu passo mais tempo escrevendo do que lendo às vezes no livro. Mas eu acho que a leitura tem essa coisa toda, e é bom por isso, porque o analfabeto pode ler, né? Eu voltei em 2018 lá em Santa Isabel, lá no Maranhão, fui lá numa escola, me chamaram numa escola lá em Santa Isabel, que tem escola, quando eu saí de lá não tinha, e uma das grandes felicidades que eu tive foi de me veio uma luz, um espanto, uma inspiração, e eu falar para os alunos porque veio uma menina que estava chorando o tempo todo durante a minha apresentação, ela começou a chorar, não sei o que, depois veio falar comigo, e a menina falou que é porque ela tinha vontade de ser escritora, e ela achava que era impossível morando lá em Santa Isabel. Eu digo, olha, minha querida, você não queria nem saber quando eu morei aqui como era, né? Hoje tem energia, hoje tem escola, tem internet, tá. Quando eu morei aqui não tinha, eu saí daqui analfabeto e estou voltando escritor, porque eu voltei lá em 2018 como escritor nessa escola, né? Depois de décadas sem voltar lá. Então, essa leitura que a gente faz, não só dos livros, né, mas de um filme, né, de uma peça de teatro, de um quadro, do céu, né, de uma conversa. Conversa é minha inspiração, assim. Eu escrevo mais sobre as coisas que eu ouço, que eu vivencio, que eu ouço, do que sobre as coisas que eu leio exatamente, né? Assim, inclusive as peças de teatro que eu escrevi, eu nunca pesquisei para escrever as peças de teatro. Eu sempre falava das coisas que eu, né, já li e já conversei com amigos. Então eu acho que tem realmente esse entendimento maior, né, Victor, a coisa do ler, né, e especialmente assim, nisso a coisa da literatura, que assusta um pouco a palavra, né, parece que é só uma coisa acadêmica, né, assim, e não é, né, a literatura, assim como a cultura abrange
tudo quanto é expressão de arte e de hábitos, né? A literatura também, né? Cabe tudo isso, e a literatura o livro mais importante é a Bíblia, né? Mais lido é a Bíblia, e a Bíblia, antes de ser escrita, foi falada, né? Foi contada. Então a literatura é isso, tem essa é maravilhoso assim, gente. Olha, literatura não é, deixa eu falar aqui, agora a pessoa vai falar para a câmera, né? Literatura não é esse bicho de 7 cabeças. Assim, você que tem a oportunidade agora de ter acesso a livros, ou a filme, ou a peça de teatro, ou um sarau. O sarau é uma escola maravilhosa, né, Jesus? Porque você vai lá e ouve de tudo, né, assim. Então, se aproxime, porque você vai descobrir que se alguém um dia falou para você assim, não, você tem que ler, você não tem que ler isso nada, você tem que ler o que toca em você. Você tem o direito, inclusive, de parar de ler um livro, tá? O meu, eu duvido que você consiga parar, mas tudo bem, assim, você... Então, eu acho que essa coisa assim, quando você coloca muito esse parâmetro assim, assusta. Eu me assustava, eu não ia, não entrava numa biblioteca, não tinha medo de entrar, porque eu me sentia assim, não conheço os livros, os autores, não sei o quê. Então hoje não, eu entro, se é um autor que eu não conheço, eu faço cara de que conheço e vou lá pesquisar, saber quem é e tal. E assim, então eu acho importantíssimo realmente ter essa noção, né, de que a literatura é para todo mundo, é como feijão com arroz. Os indígenas, né, também fazem essa leitura, né, do céu, e alguns povos também contavam histórias para as crianças através da areia, né. Eu não lembro o nome dessa forma, né, mas também tem uma coisa que eu acho que a literatura tem que estar próxima das pessoas, sabe? Através, né, de projetos, em escolas, né, em vários, né, em periferias e nas bibliotecas públicas, né? E tem que estar próximo. As pessoas precisam sentir que elas estão sendo representadas, né, por aquela literatura. Você falou sobre aquela aluna, né, que chorava. E aí eu lembrei aqui que eu trouxe um poeminha curto, aí vou falar pensando nela, assim, né, nesse contato que você teve com ela. Ser escritora era um sonho, todos os dias é uma escolha. E a sua, que eu queria te perguntar, o Manuel falou, a gente está trazendo essa coisa da leitura, e para você, assim, para sua construção, enquanto escritora, quanto é importante essa leitura? E quais são as leituras que você utiliza para sua escrita? Eu acho que a poesia, né, ela está no dia a dia, né? Então eu tenho essa coisa assim que hoje está muito forte, que é a poesia visual, por exemplo. Eu estou na rua, eu estou lendo as coisas, né? Essa palavra dá um palíndromo, essa palavra, né, dessa palavra dá para surgir um anagrama, disso que eu estou vendo, né, na rua surge um poema, a poesia visual, né, que eu já tinha feito alguns poemas visuais, né, já há algum tempo, só que durante essa pandemia que a gente está atravessando, isso ficou mais forte, né, me aproximei mais da poesia visual. Então, eu acho que é essa leitura que a gente faz do mundo, né? Que é primeiro, né? Essa leitura que a gente faz do mundo, assim, do nosso olhar, das circunstâncias, dos fatos, né? Dos movimentos. E eu acho que está em todos os lugares. E os livros, né? Quando eu tive, assim, a proximidade, né? Quando eu abri um livro de poesia pela primeira vez, né? E aquilo me causou um espanto, né? Muito grande. E já tinha muito essa relação dos filmes, né, de ver que ali tinham histórias sendo contadas, né, e eu acho que é importante todo tipo de plataforma, né, de ferramenta, de objeto, né, de todas as formas, assim, de proximidade com a leitura, né, sendo audiobook, livro físico, né,
vídeos, né, de poetas falando poemas, né, poesia falada. Eu acho que eu consigo ver em tudo, sabe? Acho que a importância de tudo mesmo, de todos do livro aqui, né, que a gente está aqui nessa biblioteca, desse universo todo que tem tanta coisa que a gente pode, né, abrir o livro e ir para tantos lugares, né, e se descobrir, redescobrir neles o tempo todo. Maravilha, eu sou... É a literatura que transpira aqui, minha gente. Aqui é transpirar literatura, arte e vida. Manuel, vou te fazer uma pergunta. Você, quer dizer, acaba que a gente vai segurando aqui, a Su trouxe, através de uma leitura dela, um pouco dessa menina que você trouxe da tua história. E aí eu lembro de uma frase sua, que todos somos poetas na praça. Sim, que inclusive dá título ao livro, deixa, dá título ao livro. Posso apresentar os livros, Victor? Então, o primeiro, que é O de Casa Rio Maranhão, é um livro que eu lancei em 2017, e aí está esgotado. Agora em abril vai sair a segunda edição desse livro, que tem os azulejos lá de São Luís do Maranhão, a apresentação dos meus filhos. E esse que o Victor falou agora, Todos São Poetas na Praça, meu segundo livro, que tem fotos da Praça Gonçalves Dias, também lá em São Luís do Maranhão. Tem a apresentação do Jorge Benjó, que me deu a honra de que ele conhece meu trabalho, o cara que admira muito meu trabalho, então ele que apresentou esse livro. E o poema é cantado, porque a pessoa gosta de cantar também, né? Assim, então... Olha aí o Wanderson. Mas aí pode emendar o poema depois? Pode, fica à vontade. Vou falar então dele, porque o RJ 450 está aqui. E no final eu queria ter um verso, antes de encerrar, que eu quero mostrar sobre leitura. Meus senhores e senhoras, poemas de todas as horas, pode entrar que a casa é sua. Estamos no olho da rua, mas se a praça é do povo, vamos voltar lá de novo, beber poesia na taça. Todos são poetas na praça. Eu vim de lá já bem grandinho, sem essa de dar um jeitinho, entre saio sem arranhão, sou ilha e mar, sou Maranhão. A minha prosa acontece quando um verso o outro tece, e transbordam peito e taça. Todos são poetas na praça. Meus amores e memórias, guardadores de histórias, protetores dos saraus, dos poetas no seu caos. O poeta é um portador que com seu verso encantador brinda levantando a taça. Todos são poetas na praça. Viva, viva! Estou Vivinho da Silva e sou todo gargalhada, sou o camarada Luiz, aquele menino magro, fraco da fortaleza de São Luís. Eu tenho sangue nordestino, esse destino teimoso que se preza, genioso e forte feito reza, povoado de rebeldia. Eita nós, quanta teimosia! Mas é tudo divino por causa do cordel, da poesia do menino, que antes de aprender a lição, aprendeu o hino. E desde então canta sua pátria, mãe gentil, a mãe que chorou quando o filho partiu. Mãe, estou vivo. Pai, viva! A princesinha do mar é mesmo uma diva. Essa noite eu saí com a Iracema, de mãos dadas a Ipanema. Rapaz, o mundo é grande demais. Muito maior que o Ceará, será que será? Maior que o Pará e Minas Gerais, Maranhão, São Paulo e os Pantanais? E o Rio? Olha, eu nem imaginava que existia um rio maior do que aquele onde eu nadava. O mundo dá muitas voltas, e nesse mundão a gente vive as voltas. Pois então volta, Luiz, volta para quem te pede bis. Tá bom, eu volto, mas depois eu volto. Oh, minha mãe, te agradeço, te rogo, já sei nadar, aprendi a trilha, vivi na ilha, neste rio eu já não me afogo. Eu volto, mas a despedida será apenas com um até logo.
Eita! Esse é o poema que está nesse livro, é um poema que foi feito sob encomenda, são 2 poemas que foi inspirado num cordel chamado Luiz. É a história de um nordestino, do meu amigo Fred Israel, que é um amigo que eu tenho, um garoto jovem, mas que é encantado pelo cordel, filho do George Israel aqui de Abelha. Ele é encantado com cordel e aí ele escreveu o cordel e depois chamou os amigos para cada um desenvolver um trabalho em cima, para a gente pegar uma estrofe do cordel, e era a história de um nordestino, só que era cearense, né? Mas aí é nordestino, né? E não deu outra. E aí a gente fez esse trabalho, apresentamos lá no Sérgio Porto, e eu acabei colocando os 2 poemas no livro porque eu gostei muito do resultado. Eu que não tinha pânico de escrever poema sob encomenda e gostei muito. Então o primeiro chama Menino Menino, que abre o livro, e esse chama Vivinho da Silva, que fecha o livro. Quis falar porque ele é menor, assim, mais curto, né? E então é um poema que está nesse livro, à venda comigo, tá, gente? Porque a leitura, né, Victor Meirelles? A leitura salva, a leitura liberta, a leitura fortalece. A leitura é mais importante até ler, é mais importante até do que estudar para passar de ano. Quando você estuda para passar de ano, você só passa de ano e acabou. Quando você lê com consciência e com gosto e com interesse, pronto, ninguém tira aquilo de você. E aí, meu filho, fica assim que nem eu. Tem uns grupos de amigos que dizem que eu sou insuportável já porque eu fico falando isso. Mas é tudo brincadeira, mas é porque eu gosto de frisar isso, a importância de ler. E aí, claro, não exatamente com essa coisa da literatura, de ler. Leia palavra cruzada, leia jornal, leia poesia, leia romance, leia, que aos poucos você vai vendo que a leitura só te abre horizonte, só abre caminhos para você, né? Então... E a gente está aqui abrindo vários caminhos entre um diálogo e outro, entre uma conversa e outra, entre um tema e outro. E eu sempre tenho que deixar vocês também tranquilos que a gente está conversando. Quem quiser fazer pergunta um para o outro, né, Wanderson? Se você também quiser fazer um comentário, fica à vontade aí, irmão. Fica à vontade de comentar. Vou perguntar então, Yasu, mesmo você escrevendo haikais, que são assim coisas mais curtas, mas durante a pandemia, nesse momento, porque as pessoas perguntam muito isso para quem escreve, para quem cria, se cria mais quando está sofrendo, quando está leve, quando está triste, né, assim. Mas nesse momento da pandemia, isso é uma observação minha comigo, assim, nesse momento da pandemia, você sentiu alguma diferença na sua criação, na sua forma de criar, desenvolver as coisas? Senti muito. Eu acho que eu senti essa proximidade da poesia visual, que foi natural, né? Que foi orgânica, sabe? Quando eu estava criando, eu não sei se é por estar vivendo, né, naquele ambiente mais fechado, assim, de encontrar numa palavra várias possibilidades dela, sabe? Porque não é apenas o significado, né? Eu tenho também muita curiosidade pela forma gráfica, né? Pela arte gráfica. Então, eu acho que foi muito nisso, eu estou aqui com poucas possibilidades, né, de a vida ali, né, fechada, né, todo mundo ali enclausurado e vivendo suas questões, seus questionamentos, seus medos, suas dúvidas, né, suas esperanças, né, e fazendo algumas ressignificando, né, sua arte, suas vidas, né, seus trabalhos, suas relações. E a poesia visual, eu encontrei esse caminho, sabe? Eu escrevo contos, escrevo poemas, escrevo, né, haikais, mas foi muito... Eu escrevi muitos haikais também, haikais de poemas de quarentena no início, mas a poesia visual realmente é o que tem sido a minha produção. De estar ali, de encontrar uma palavra, né, e dela as possibilidades, sabe? Então, teve essa... Interessante, né, que você falou, que é o que a gente... É um pouco que eu, ouvindo você falar e pensando em tudo que está acontecendo e tudo que eu venho ouvindo das pessoas, é um pouco do que a gente tem que cada vez mais buscar, né, esses outros sentidos. E o legal que é isso, você falou de uma palavra, você cria, dá outros significados, outros sons, e é mais ou menos isso. E de uma palavra, algo tão pequeno, e a gente pensar em isolamento, em pensar em algo único, individual, sozinho,
curto, ali, preso. E na realidade, você não está preso àquela palavra. A partir dela você pode trazer outras, construir outras coisas. E assim, e aí eu queria te perguntar, porque para que também aqueles que também não conheçam, não entendam, possam saber o significado de anagrama, que você explicasse um pouco anagrama, o que é anagrama, o que é palíndromo, né? Isso, palíndromo. Porque enrola a língua, gente. São várias coisas, né, para responder. Eu acho que a poesia visual, antes disso, né, complementando, cria conexões, né? Você falou da construção, né? Eu acho que navega também um pouco na poesia concreta, né? E nesse concreto que a gente tem vivido, né? E o anagrama é quando você pega uma palavra, vamos ver aqui, cama, palavra cama, né? Você tem lá as letras C, A, M, A. E aí você cria, dessa palavra, você tem que pensar que existe ali, com essas 4 letras, uma outra palavra. Cama, maca, né? Então você vai, né? Ar, ram. Você vai fazendo ali, né? Você tem várias... Pedra, perda, né? Você pode ir, então assim, eu gosto muito dessa coisa de brincar com a palavra, a curiosidade da palavra, sabe? De investigar. E o palíndromo é quando, por exemplo, você vai pegar um ônibus 757, vamos supor, o número 757. Se você lê de trás para frente, né, para o número o nome é Capicua, mas é essa leitura que você faz, 757, 757, né? E a mesma coisa, rever, né? Que é inclusive uma obra de um grande poeta visual. A palavra rever, ela é um palíndromo, se você lê de trás para frente, né? Rever, rever. Né? Como eu falei antes, assim, ai se o povo poesia, ai se o povo poesia. Então, assim, e também quando eu vou postando ali posto muito no meu Instagram, tem essa coisa da provocação, né? Que outros autores veem, eu comecei a escrever palíndromo, então eu acho isso lindo, esse momento de ser provocado, como você foi provocado, né, por aquele texto do Luiz, né? E aí, como a gente é provocado nos saraus também, né? Quando a gente se conheceu e tal, a gente ouvindo outros poetas, né? E é isso. Queria falar uma coisa, porque tá até assim, como se fosse no bloco anterior, quando você falou, abre para outras conversas, né? Só falar um poeminha curto, porque para dialogar com o que a gente está falando sobre livro, né? Tem um poeminha bem curtinho, né? Às vezes eu me desafio a escrever, às vezes, um poema com 2 palavras, com 3 palavras, fico ali, essa coisa de brincar e de ficar descobrindo as palavras. Que é assim, o livro se abriu comigo. Eu acho que é isso, e acho que é muito isso, sabe? De você, né, se conectar com o livro, né? Com a história que está com o livro. E hoje também eu acho que tem autores que estão escrevendo sobre coisas que não escreviam, né? Ou escreviam um pouco, né? De outras pessoas se reconhecendo nas histórias, né? Nos poemas e, né, nos temas que estão sendo escritos, falados, apresentados, filmados, desenhados. Eu brinco que, assim, a palavra é a união de letras. A frase, o verso, é a união de palavras. Então eu acho que para a gente construir uma história, a gente precisa se unir, como a literatura faz. E se unir e dialogar, intercalar, atravessar. Eu queria fazer uma pergunta para o Wanderson. Pode, fica à vontade. Eu queria saber, como ele é compositor, cantor e compositor, queria saber o que ele acha da relação da poesia com a música, né? Como é o processo de criação dele, das letras das músicas dele. Então é contigo, irmão. É contigo. Vai. A Cara na Maré de Jesus é uma das poucas parcerias que eu tenho durante toda a minha vida, que é com o Marcelo Amaro. E ele me trouxe esse tema, apesar de já tinha feito o Luz Gama e estava fazendo homenagens a ícones negros. A ideia de homenagear a Cara na Maré de Jesus veio dele, me procurando e falando, Wanderson, eu fiz aqui um esboço sobre Cara na Maré de Jesus e queria te encontrar para a gente fazer essa música. Eu já vinha compondo músicas do Projeto América Negra, que é a minha paixão
esse projeto de compor para homenagear ícones negros. E desde a primeira vez que eu vi a letra ali, a parte que ele tinha me apresentado, foi como o pensamento do compositor, o nosso pensamento, quando a gente vai expressar em letra, independente de estar pensando na mesma coisa, é completamente diferente quando você vai colocar no papel. E isso me deixa muito fascinado assim, com esse tipo de coisa da parceria, de você ter contato com o que o outro está pensando sobre o mesmo tema. E a literatura, ela tem essa riqueza porque ela parte desse olhar que a gente tem sobre o tema, né? Ela vem para expressar essas histórias que eram contadas apenas de maneira oral. Ela vem para você poder expressar isso, materializar isso, e transforma a contação de história em uma outra coisa que a história contar a história é importante para a humanidade antes da escrita, e depois da escrita ela tem uma transformação completamente diferente. E a música, esse tipo de música que tem um tema como a Casa da Maria de Jesus, ela me trouxe essa observação da diferença que a forma que a gente pensa no mesmo tema. E aí quando eu peguei a música para fazer, eu me preocupei muito mais em aproximar a Casa da Maria de Jesus, a cultura brasileira, do que contar a história da vida dela. Porque ali já tinha uma homenagem, já era uma ideia, a nossa ideia era homenagear. E assim, a Luz Gama já é um outro caso, que eu posso falar depois. Mas é isso, tinha que ter poesia ali, porque a Casa da Maria de Jesus é amor, é poesia, ela tem essa coisa da cultura da mulher brasileira, da luta da mulher brasileira por sua emancipação e também por sua participação na arte, né, na cultura de maneira geral. Obrigado, Wanderson. Então a gente, e pegando um pouco dessa coisa da poesia e aí da música, eu penso em ritmo. Em ritmo. E aí eu falo com o Mano Herculano, e também você e a Su, se você quiser responder, é essa coisa do ritmo. Porque assim, quando a gente às vezes escreve, ou quando a gente vai ler alguns livros, a gente percebe que existe ritmo, existe sonoridade ao escrever. E isso também é uma coisa que eu percebo para mim enquanto disléxico, que para mim é muito bom. Assim, eu sinto essa necessidade de que esse ritmo, essa musicalidade, essa sonoridade desse texto esteja presente de forma que eu consiga, como se fosse um diálogo, como se fosse um livro dialogando. E aí eu queria que vocês, de repente, apresentassem, se tiver alguma coisa para apresentar, a Emanuel e a Su, Wanderson também, querendo apresentar algo para que a gente possa perceber isso. A gente já está, o nosso diretor Paulo Henrique PH está por aqui já acenando para a gente, mas É PH, eu sou MH. Mas eu sei que ele é um cara de coração aberto, e para a literatura ele vai dar mais alguns minutos aí para a gente, para crescer. Ô Wanderson, vai você, já que eu falei de ritmo e musicalidade, apresenta aí alguma coisa pra gente aí, apresenta aí. São Salvador, me perdoe, mas falhou a minha crença na circunstância que estou. Morrer já nem é sentença, e lá vou eu como sobra, vendido pelo próprio pai, o mar sacolejando a barcaça, enquanto o sangue se esvai. Mãe Luísa, sua presença sinto onde quer que eu vá. Já pedi autoridade pra poder advogar. Abolição é o caminho, mas tem pedra pra tirar. Conselheiro me espera no mercado popular.
causas da liberdade. Foi por isso que eu vim. Pra essa cor não ser defeito, dá-se um jeito de lutar. Pra maldade ser infinda, basta o bem se calar. Minha pele é madrugada, chão pra lua se deitar, pra estrela fazer morada quando o sol vai descansar. Se a lei da sociedade não respeita a natureza, ataque contra o opressor é legítima defesa. Eu não quero recompensa, quero a esperança acesa. Quem sangrar por essa terra tem direito à riqueza. Eu sou Luiz Gama, filho de Dona Maí. Minha resistência é herança de ganga zumbi zumbi. Eu sou Luiz Gama, lutarei até o fim pelas causas da liberdade. Foi por isso que eu vim. Eu sou Luiz Gama, filho de Dona Maí. Minha resistência é herança de ganga zumbi zumbi. Eu sou Luiz Gama, lutarei até o fim pelas causas da liberdade. Foi por isso que eu vim. Eu sou Luiz Gama. Eu sou Luiz Gama. E Wanderson, pô, show de bola. Aí eu aproveitei enquanto o Wanderson estava aí apresentando também essa coisa do ritmo, essa coisa da sonoridade, da fonética, que é muito importante, eu acho, para trocar o coração, a melodia. E aí eu peguei aqui esse livro, Prêmio Off Flip de Literatura, um poema da Yasu Noguchi, sem título. E eu vou ler rapidamente aqui para vocês, porque eu quero fazer, a partir dessa leitura, eu quero fazer uma perguntinha rápida para Yasu. Irene senta-se todas as tardes diante da janela. Os netos perguntam o que faz ali. Na cadeira que acolhe seu corpo, percebe o prego entranhado na madeira secular. As fibras haviam se soltado e quebrado a circularidade do encosto. Havia dado um jeito em seu concerto o filho mais novo. As coisas que as pessoas deixam tornar-se mais delas do que nossas. Acaricia um bordado. Há anos sem terminá-lo, refaz o desenho mentalmente. O vento castiga os cabelos ralos sem que possam ajeitá-los. São poucas as forças desde a última queda. Ela resistiu. Ele a deixou. Tateia a xícara com flores rosadas em relevo. Sente que estão mais ásperas e porosas, como se segurasse um coral. O chá esfriou. O par de chinelos felpudos sob seus pés está úmido. Em sua roupa começa a contar os botões em furta-cor, como mini pérolas. Todas as tardes abre-se o mar diante dela. Irene não pode vê-lo. Ouve as gaivotas grasnando a certa altura e distância. Agora Irene o vê. Yasu, rapidamente eu vou te perguntar, que a gente já está chegando ao fim desse papo literário de arte, do Arte Faz Parte. E assim, quando eu leio esse poema, o meu coração, ele às vezes acelera, às vezes acelera, às vezes ele acalma, e ao mesmo tempo eu percebo, eu sinto o prego na cadeira, e eu sinto a perda. Como que é isso?
para mim é emocionante, né? Saber que, né, que essas sensações foram sentidas, né, por você. A gente está falando de ritmo, né? E eu acho que eu me coloquei no momento desse texto, sabe? Quando eu estava escrevendo. E quando eu escrevi, eu fui nesse ritmo, sabe? Ela vai ali para a janela, né? Eu fui com ela, sabe? Fui com a Irene. E é isso, acho que de ler o livro, né? E sentir o prego, né? E, sabe? Sentir a perda. Quando você lê o livro, é isso que você sente, né? E para o autor, para a autora, isso é o que, né? É esse sentimento que o leitor, né, consegue captar ou mesmo ele mesmo próprio, né, criar. Maravilha, fiquei... A literatura, gente. E aí, falando de leitura, né, e acabando de ler, eu trago uma frase que eu escrevi uma vez, que é: se as palavras têm sentido, não as interprete, sinta. E com essa frase eu peço Manuel Herculano para também nos presentear um pouco, acariciar nossos corações com sua poesia. Eu vou, assim, ritmo e sonoridade tem tudo a ver com o meu trabalho, né? As pessoas, mesmo os poemas falados, as pessoas quando vêm comentar comigo falam da melodia do poema, porque eu trabalho com rima e aí realmente tem que ter uma melodia, né? Então eu acho, eu troco palavras às vezes pela sonoridade da palavra e o ritmo é necessário, tem que ter essa cadência, senão eu tenho dificuldade, inclusive, de decorar o poema para falar. Mas já estamos sempre para não falar, eu queria encerrar com uma estrofe do poema que dá título a esse livro, de Casa Rio Maranhão, que é um poema muito conhecido, que as pessoas, se eu me apresento e não falo, né, assim, que deu título ao livro, e no final tem um poema de 3 versinhos só. Ô de casa, dá licença, sou do Rio Maranhão, faz parte da minha crença chegar ao som de uma canção. O Nordeste é bom, mas não é bombom com recheio, mas tudo que me custa caro eu dou um jeito e barateio. Na escuridão viro luz e o caminho eu clareio. E antes que a casa caia, eu me transformo em esteio. Tô na área e não aceito ser jogado pra escanteio. Dou a cara às palmas e às vaias, a tapa eu floreio. Lá na ilha do amor a maré vai e vem com galanteio. E se a vida é uma escola, então vai ter que ter recreio. Ô de casa, dá licença, sou do Rio Maranhão, faz parte da minha crença chegar ao som de uma canção. Se tenho que me atrever, eu me atrevo, porque ontem fui escravo, hoje eu escrevo. Aê, Manuel Herculano, salva de palmas para você. Então agora é com você, Yassu. Fica à vontade. Mais uma vez agradecer o convite, essa conversa, né, tão gostosa de a gente poder estar aqui, né. Vou te pedir então com um poeminha curto, tá? Pode ser? Claro! A potência de uma coisa está na beleza da mesma encontrar sua sutileza. Então é isso aí. A gente está ficando por aqui em mais esse episódio do Papo Literário, mais esse dia de Papo Literário do Arte. E claro que vão vir mais outros. E a gente espera, com toda certeza, literatura, poesia e alegria, que essa pandemia acabe e que a gente possa sair por aí em escolas, em outras instituições, empresas, podendo levar um pouco da nossa visão, do nosso olhar, da nossa transpiração do que é a literatura, do que é a poesia, do que é o romance, a prosa, e que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas e levar para elas o quanto a arte é importante para a vida, porque a arte faz parte da vida. Sim, obrigado, Vitor Meirelles, e a gente não se vê há um tempo, obrigado, e a gente, é isso, gente, é uma alegria estar aqui. Valeu.
Tchau, tchau. Obrigado, Biblioteca Parque Estadual. Obrigado, Iaçu. E obrigado a todos vocês que estão nos vendo, a você que está nos vendo aí agora. O Papo Literário do Arte faz parte. Beijo grande. Tchau, tchau.